Salve, salve, galera! Muito bem-vindos ao curso de Organização e Manutenção de Computadores. Eu sou o professor Bruno Guilhem. Vamos então continuar nossas aulas aí sobre organização, hardware, arquitetura de computadores, chame o que quiser, tudo bem? Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre os principais componentes de um computador. Antes, é bom lembrar, né, sobre o material, as imagens. Esse é um curso aberto, livre, você pode se matricular, então todas as imagens, fotos, etc., pertencem aos seus detentores, esse não é um curso comercial, ok? Ok, principais componentes de um computador. Quando você pensa em um computador, vamos primeiro avaliar quais são os tipos de computadores que você pensa. Exatamente. O computador pode ser do tipo pessoal. PC significa Personal Computer ou computador pessoal, que pode ser dividido em desktop, que pode ser dividido em palm-top, computador de palma, ou que pode ser dividido em laptop, computador de colo. O desktop é aquele que tem o monitor, o gabinete, o palm-top, que é o seu celular, o tablet, e o laptop, que é o seu notebook. Agora, mainframe e supercomputadores são computadores de grande porte. Para um processamento de vários acessos, por exemplo, um mainframe normalmente é o computador da Receita Federal que vai receber muitos acessos, múltiplos acessos. Já o supercomputador é o computador que vai ter um uso específico, ou seja, só vai ser utilizado para aquele fim, para quebrar uma senha, para fazer um cálculo e etc. O que interessa para a gente nesse curso são os computadores do tipo PC. São os computadores pessoais. São os computadores que nós chamamos de computadores comerciais. Ninguém vai a uma loja comprar um supercomputador, até porque não é assim que funciona, não é assim que vende o supercomputador, tudo bem? Tem computador super caro aí, não é um supercomputador, porque o dólar está muito alto, porque as peças aumentaram mesmo, porque tá muito valorizado, enfim. Tem agora a onda do gamer, né? Computador gamer, que elevou as placas de vídeo a um preço talvez desnecessário. Mas tem lá, o pessoal precisa de ter produto para vender. Pois bem, quais são os componentes básicos? Vamos lá. Vamos imaginar que você vai vender um computador para alguém, que você vai dar uma consultoria, um cliente pediu assim, olha, preciso que você compre um computador, porque todo mundo que você fala que você trabalha com computador é incrível. O cara já fala o defeito do computador, do antivírus do computador, enfim. Bom, quais são os componentes básicos? Eu citei alguns aqui, presta atenção. Básicos não necessariamente significa essenciais. Essencial é aquele que sem ele o computador não sobrevive, não liga, não funciona. Básico é aquele que pode ter ou não. Exemplo, placa-mãe é essencial. A placa-mãe é o elemento que faz o computador, que liga todos os componentes, que condiciona todos os elementos. Processador, essencial. Memória, essencial. HD é um componente básico, mas não é essencial. Tá? Não é essencial. Fonte de alimentação, essencial. Como é que você vai alimentar? Placa de vídeo é um componente básico, não é essencial. Gabinete, entende? Eu posso até montar isso em cima de uma bancada, ele vai funcionar. É um componente básico, necessário, para proteger, tá ok? Mas não é essencial. O monitor. Bom, se você não precisar de monitor, o computador funciona. Então ele é um componente básico. O cooler. Eu considero o cooler um componente essencial, presta atenção, mas o seu computador liga sem ele. Só que se a temperatura aumentar, ele vai desligar. Tudo bem? Então ele é um componente básico. Se você, por exemplo, pegar um ventilador, colocar ele em cima para refrigerar e um dissipador, talvez funcione sem. Não acredito que um processador nos moldes de hoje funcionaria sem cooler. Tanto é que muitos que você compra já vêm juntos. Entendeu? Muita gente tem essa dúvida. Olha, muita gente tem essa dúvida assim, ó. O componente essencial, tá? O componente essencial é aquele que sem ele o computador não liga. Não liga. Presta atenção numa coisa. Professor, eu posso ter um computador sem HD? Né? Você falou assim, placa-mãe,
Vou escrever aqui, ó, motherboard, placa-mãe, memória, ok? Processador, beleza? E fonte. Eu posso ligar um computador sem o HD? Sim, posso dar um boot num pendrive, posso dar um boot num CD. Então, o HD, ele guarda o sistema operacional para ser carregado na memória RAM. Mas eu posso... Existe um computador sem HD? Existe. Existe um computador sem drive de CD? Existe. Eu posso dar um boot em algum outro lugar. Sabe o Raspberry Pi? Ok? São computadores que você pequenos, que tem uma memória só para inicializar. Você pode colocar um dispositivo de armazenamento externo, separado. Isso é a prova de que o HD não é um componente essencial. Ok, ok. Mas voltemos aqui. Quando você vai montar o computador para alguém, o que você precisa ter em mente? Olha, qual é o uso, tá? É aquela coisa assim, ó, necessidade versus uso. Sempre tem que falar isso para o seu cliente. Sempre tem que falar isso para quem você vai dar a consultoria, o seu parecer. Necessidade versus uso. Por quê? Ah, eu quero colocar um processador i9. Você precisa disso? A pergunta é, você vai usar para quê? Ah, eu vou usar para assistir videoaula, navegar na internet. Meu, qualquer processador faz, quase uma máquina de escrever faz isso. Você imagina um processador i9. Então isso não é necessário. Por quê? Porque nós estamos falando de custo, de grana, dinheiro. Beleza? Ótimo. Algumas coisas você vai descobrir nesse curso, mas principalmente é necessário que você entenda algumas características das quais eu vou colocar aqui. Exemplo, por que eu tenho dois processadores da Intel, por exemplo, com o mesmo valor de frequência, vou colocar lá 2 GHz, e às vezes preços diferentes. Um custa 400, outro custa 600. Qual que é a diferença? O processador não é o mesmo, é Intel, não tem a mesma frequência? Tem, mas qual que é a diferença de preço? Várias outras funcionalidades, mas uma delas é a quantidade de memória cachê que ela possui. Cachê é a palavra correta. Lá em memória a gente vai falar isso aí. Memória, quando a gente vai falando de memória, vai falar que cachê é uma palavra francesa. Por isso que a pronúncia correta é cachê, que vem de cashier. Tudo bem? Mas tá aí. Então, se você olhar a especificação, você vai perceber que não é só 2 GHz o processador tem. Tem mais coisas. Por exemplo, por que uma placa-mãe é diferente da outra? Por que uma placa-mãe que comporta um processador i5 e um processador i5, um barramento tal, tem tanta diferença? Porque depende também do chipset. Então, muitas vezes você vai montar computador só pelo preço ou pela especificação que o seu cliente quer. Ah, ele quer um processador Intel, ou ele quer um processador AMD e ele quer uma placa de vídeo tal. Então você vai ter que se preocupar com uma outra coisa, a fonte de alimentação. A fonte de alimentação é que vai pegar. Quer ver? Vamos lá. Placa-mãe. Aqui é onde toda a estrutura do seu computador vai ser montada. Todos os componentes serão montados aqui em cima. Olha, aqui nós temos os slots de memória. Tá vendo? Eu tenho 6 slots de memória. Dependendo do tamanho do pente, se você colocar pentes de 16, então eu vou ter aqui, ó, vou ter 16 vezes 6, ou seja, vou ter 6 pentes de 16. Tem pente até de 32 GB. Imagina você colocando 6 pentes de 32. Tem que saber se o seu sistema lê tudo isso. Ou seja, se a memória ROM tem essa informação. Aqui é o slot do processador, tá vendo? Slot onde você coloca o seu processador. Cada placa-mãe possui um padrão de slot de processador. Por isso que se esse slot aqui é para i7, ele provavelmente não vai aceitar o Ryzen 7. Tudo bem? Aqui são os slots onde você insere as placas de expansão. Placa de expansão. Que placa de expansão é essa, professor? Ó, é a placa de vídeo, uma placa de rede, o que hoje não é necessário, uma placa de som,
tudo bem? Você encaixa aqui. Essas são slots chamados de PCI Express. E aqui, ó, se você olhar aqui de frente, se você olhar aqui de frente, aqui, você vai ver isso aqui, ó. Essas entradas. Tá vendo? Uma entrada PS2 aqui para pôr mouse, USB, HDMI, tá vendo? HDMI, para colocar vídeo aqui, rede, mais USB. Aqui entrada de fone de ouvido, microfone, etc. Tá aí. São as portas de entrada e saída. Essa é a placa-mãe. Só que o elemento mais importante que essa placa-mãe tem é esse cara aqui e esse cara aqui, cujo nome é chipset. Bom, se a placa é mãe, poderia falar que o chipset é o circuito pai. Por quê, professor? Porque ele é o controlador da mãe. Ah, que preconceito, hein? Brincadeira, hoje quem manda são as meninas, tá? Isso é só uma brincadeira mesmo. Por quê? Porque quem manda é as mulheres, não tem jeito. Elas são maior números, tudo bem? Já estão, assim, já ocupam os cargos todos aí, enfim, já era, né? A gente só obedece agora. Mas enfim, para você guardar, o chipset é o circuito controlador da placa-mãe. Por quê? Porque é ele quem dita o ritmo. Ele é o transportador dos dados. Sabe por quê? Porque o chipset, ele faz essa ligação aqui, ó. Aqui eu tenho o CPU, aqui eu tenho o processador. Aqui eu tenho o chipset norte. Aqui eu tenho o chipset sul. E aqui eu tenho a memória RAM. Esse cara, e aqui eu tenho a ligação da porta USB, da porta PCI Express. Aqui eu tenho a porta HDMI, os barramentos como um todo, né? Aqui eu tenho o barramento frontal, o FSB, e assim vai. Portanto, quem dita o ritmo do transporte dos dados para a memória RAM do processador ou dos mecanismos externos é o chipset. Por isso que quanto melhor o chipset, mais caro você vai pagar numa placa-mãe. Por quê? Porque mais mecanismos de controle ela vai ter. Legal. Aí nós temos eles, né? O processador. A sua pergunta é, qual é melhor? O AMD... Nós temos dois grandes fabricantes de processadores no mercado. Intel é um fabricante, a AMD é outro fabricante de processadores do mercado aí. Ok? Ok. Qual dos dois, professor? A linha Ryzen da AMD ou a linha i, né? i3, i5, i7 e agora i9. E cada um deles com sua especificação. Antigamente nós falávamos que o processador era quad-core, né? 4 núcleos, quad-core. Ou seja, em um único chip você dividia ele em 4 processadores. Hoje em dia temos até mais, temos 8 núcleos e assim vai. Hoje em dia não se fala mais em quantidade de núcleos, porque já são multinúcleos. A gente fala agora em desempenho geral. Quem que determina o desempenho do processador? Uma coisa chamada memória cache ajuda, não é só isso. Memória, quanto mais essa memória, menos ele precisa acessar a memória externa. Ok? Agora, você vai precisar fazer uma avaliação. Para que você quer? Ah, é jogo? É vídeo? Você vai editar vídeo? Você vai fazer streaming? Vai fazer transmissão ao vivo? O que você quer? Qual que é a sua necessidade? Aí você vai encaixar cada um desses processadores aí, o seu custo. Lembrando que cada processador precisa de uma placa-mãe, uma AMD motherboard específica. Se o processador é AMD, ele vai precisar de uma placa-mãe específica para ele. Por quê? Porque esses pinos aqui, ó, esses aqui são pinos, ó. Isso aqui, ó, são pinos. Essa pinagem, ela é diferente para cada processador, tá? Ela é diferente. Eles fazem isso por causa de uma coisa chamada arquitetura. Então não tem a arquitetura Intel,
i7, não tem arquitetura Ryzen, R alguma coisa, R6, R7, assim vai, R5. Então, tá aí. Aqui, ó. 9ª geração de processadores da Intel. Muda a arquitetura, a forma como ele é desenhado lá para encaixar na placa. Pô, legal. Agora as memórias. Tá vendo esses pentes de memória? Na minha época nós chamávamos de pente de memória. E por que pente de memória? Porque isso aqui parece um pente de bolso, né? A galera carregava o pente no bolso, penteava o cabelinho. Eu não tenho muito essa problemática, não. Mas os pentes de memória, cada pente de memória, você vai ter aí pentes de 1 GB de memória, 2 GB de memória, 4 GB de memória, 8 GB de memória por pente, tá? 16 GB de memória ou 32 GB de memória por pente. Legal. E um elemento essencial que é a fonte de alimentação. Galera, antigamente a fonte saiu um monte de fio aqui, você só tinha essas opções. Agora ela vem toda bonitinha, tá vendo? Toda bonitinha, toda com os encaixes aí para você. Deixa eu aproximar lá, ó. Toda com os encaixes, você só vai encaixando o fio lá e encaixando no elemento que você quer alimentar. Pô, muito fácil assim, né? Muito fácil de montar. Hoje em dia tá bem Lego esse negócio. Na minha época, eu tinha que jampear a placa-mãe para encontrar a frequência correta. Isso aqui em 1992, quando eu montei o meu primeiro 386 DX4 de 33 MHz. Olha só, 33 MHz. Hoje, um processador tem 2 GHz, ou seja, aqui era 33 milhões, aqui é 2 bilhões de hertz. Tudo bem? Tranquilos? Ótimo. Vamos lá. Bom, para a gente brincar aqui com os principais componentes, já que eu falei para você, que você entenda o que é essencial, o que não é essencial, eu quero propor uma coisa bastante interessante que você faça aí, tá? Preciso que você execute esse procedimento. Você vai entrar num site, vou colocar aqui o site para você. Site da Pichau, tá aí, ó. Site da Pichau, Pichau Informática, tá vendo aí? Pichau Informática, pichau.com. Ótimo. Quando você entrar, você vai vir aqui, ó, personalizar sua configuração. Aqui, ó, personalizar sua configuração. Clica aí. Eu vou te mostrar passo a passo aí, ó, tá vendo? Passo a passo para você montar sua configuração, ó. O que você quer? AMD ou Intel? Processador AMD ou processador Intel? Você clicar em AMD, aí ele vai mostrar aqui para você as opções, ó. Olha que bacana, ó. AMD Ryzen 7 3800 octa-core, ou seja, 8 núcleos, 3.9 GHz, 4,5 no overclock, no turbo, 36 MB de cachê. E os barramentos daquilo que ele funciona é a tecnologia de arquitetura AMD4. Olha que bacana. Ó, olha esse aqui, pessoal. Olha esse aqui que coloquei. Deixa eu voltar aí. Ó, processador AMD Ryzen 9 ou Ryzen, né? A pronúncia do inglês é Ryzen 9, 5800X, ou seja, 5800 megabits por segundo de barramento interno, octa-core, 3.8, 4.7 no turbo. Cadê? Não, eu escolhi outro. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? 3.900, 12 núcleos, aqui é 8, aqui é 12 core, 12 núcleos, 3.8 cada um, 70 mega de cachê. Ele custa R$3.500. Beleza? 70 mega de cachê. Que lindeza, né? Aqui, ó. Ryzen 9, 5.900 de barramento de frequência, custa R$4.000. Escolhi esse. E aí, você vai escolhendo. Você vai escolhendo, ó. Tá, para esse processador aqui, qual que é a placa-mãe ideal? Será que essa placa-mãe aqui suporta aquele processador? Eu escolhi uma placa-mãe que suporta, tá? Escolhi uma placa-mãe que suporta, olha lá. É uma placa-mãe que tem o socket. O que você precisa olhar é o socket, ó. AMD4 aquele processador que você escolheu é AMD4? Chipset, a AMD 520. Pode olhar para que serve esse chipset. Ou seja, o que tem esse chipset de interessante? O que tem esse chipset de interessante? Aí,
que melhora o desempenho? Então, ali, ó, características da minha placa-mãe. 4 slots de memória. Você pode colocar até 4 HDs. O chipset é um AMD4 e a marca é Asus. Vamos para a próxima. Próxima etapa. Ó, memória. Tá vendo? Ah, eu escolhi, ó. Olha aqui, ó. Eu escolhi, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. 2 pentes de 16, aqui, ó. Um pente de 32 GB. Um pente de 32 GB. Mas eu poderia escolher. Ó lá, eu poderia escolher. Vamos colocar 16 GB de RAM com 2 pentes de 8, tá? Ou vamos pegar aqui. Cadê? Olha, vamos só dar uma lida na frequência da memória. Vou pegar mais para cima para você entender, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Essa aqui, ó. Memória, a data, tá ok? 60G, RGB, 16 GB, ou seja, são os barramentos, tamanho 16 GB, DDR4, 3.200 MHz é a taxa de transferência, beleza? Tá aqui. E assim vai. Então, eu poderia escolher essa, eu preferi escolher essa brutona daqui, beleza? Uma memória gamer, tá lá, ó. Memória Team Force Delta, 32 GB, posso colocar mais. Lembra que a minha placa-mãe tem até 4 slots de memória? Eu poderia colocar 2 slots, mas 32 GB tá bom. Vamos lá, próxima etapa. Pessoal, aí você vai conhecendo lá, ó. Placa de vídeo. Ó, preste atenção numa coisa. Essa placa de vídeo, essa placa-mãe que eu escolhi, ela permite você colocar só uma placa de vídeo ou 2 placas de vídeo, tá vendo? Olha lá, ó. Eu poderia colocar 2 placas de vídeo. Olha que doido. Ela é multigráfica, tá? Mas eu prefiro escolher uma placa de vídeo só, já tá bom demais. E outra, tem placa de vídeo caríssima, placa de vídeo de 7 mil, placa de vídeo de 11 mil reais, tá vendo? Uma 69 XT, e assim vai. Característica da placa de vídeo, você tem que aprender a ler. O tamanho dela aqui, ó, 16 GB de memória de execução, tá? Você poderia ler também, ó, 256 bits de cores, também é uma outra coisa interessante. DDR6 aqui, e assim vai, galera. Se você não quiser ser tão específico, você pode simplesmente comprar pelo valor. Próxima etapa. Ó, eu posso escolher até 4 HD para aquela placa-mãe. Escolhi um HD SSD e um HD, ó, um HD SSD de 256 e um HD de 1 TB, na verdade esse aqui de 2 TB para guardar coisas. Próxima etapa. Acho que eu já escolhi, não? Já escolhi. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ver se vai. Bom, vamos ver a minha configuração, como é que ela tá. Olha lá, já tá aqui, ó. Tá escolhido. Pessoal, eu fiz a minha configuração. Peço que você faça a sua, se quiser discutir. Só lembrando, quando ele chega quando ele chegar aqui, ó, na leitor óptico, eu não quero leitor óptico. Não preciso mais disso aqui, né? Gabinete, eu escolhi um gabinete aqui bonitinho, ó. Quantas ventoinhas eu quero para ele? Então, ele vai ter 3 ventoinhas, vou colocar 3, tá bom? Aqui que é o problema, ó. Aqui que tá o problema. Atenção, senhores, tá vendo isso aqui, ó? Atenção. Para essa configuração, recomendamos uma fonte de potência mínima de 2.000 watts. 2.000 watts, ou seja, eu teria que ter 2 fontes. Por quê? Porque sua placa de vídeo e sua placa-mãe são muito foda. Aí você vai ter que escolher. Mas, professor, só tem fonte 750, ó, 750 watts Gold ainda, 80%. Ou seja, ela só funciona a 80% 750. Cadê essa fonte? Possivelmente ela não vai ter aqui. Então, possivelmente você pode ter problema da máquina ficar reiniciando. Tá? Não adianta. Essa é uma coisa que a gente conversa muito, eu converso muito com a galera, que é o seguinte. Vou até colocar uma folha em branco aqui, ó. Que você precisa enxergar bem quando a gente fala dessa estrutura.
você tem todo um computador lá, um aparato computacional, né? Você tem todo um aparato computacional aí, um mega gabinete fodão. Você colocou aqui um super processador, uma super placa mãe, e aí você colocou a coisa que mais pesa aí dentro, a placa de vídeo. Se a fonte para alimentar essa brincadeira não for correta, ele vai ligar e pode ficar reiniciando. A hora que você colocar no vídeo lá, a hora que você colocar no GTA, a hora que você colocar no Call of Duty para jogar, se a fonte, meu filho, se a fonte que está aqui para alimentar essa bagaça não for boa, esquece, ele vai reiniciar. Ou seja, a fonte de alimentação tem que dar conta. Então toma muito cuidado na hora de montar, porque aqui o site da Pichau, ela falou para você, ó, para essa placa mãe, para essa placa de vídeo, para esse processador, você vai precisar de uma fonte de 2.000 watts. 2.000 watts, ele não sabe nem se é real, porque presta atenção, a fonte, ela vem assim, ó, ouro, né, gold, prata, bronze. Significa que ela perde ainda mais, ela perde ainda mais a potência. Olha que doido, tá? Olha que doido. Presta atenção. Se você tem uma fonte de 700 e ela é prata 80, ela só é 80%, ou seja, ela é, em verdade, 560 watts. Olha só que doido. Precisa tomar cuidado. Este é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Lembrar. Processador, que diferencia quantidade de memória cache e núcleos. Então, processador é a quantidade de cache e o núcleo. Placa-mãe é o padrão do chipset, beleza? E aí a arquitetura dela, pinagem, qual o processador. E a fonte, cara, a fonte. Por quê? Porque a potência da fonte pode ser o quê? Não compatível. Minha recomendação, entra no site da Pichau, faz os orçamentos, você sai com o orçamento prontinho lá, até com o sistema operacional. Dá uma olhada, compara isso. Quando voltar a pandemia, leva para você conversar com seus colegas, para saber o que a gente pode, o que você pode fazer, o que está errado, o que você acha que está certo. Se está dentro do orçamento que o seu cliente pediu, dentro daquilo que ele precisa, necessidade e uso. Bacana? Só lembrar, se o cara só vai navegar na internet, assistir uns vídeos, cara, qualquer computador serve, praticamente. Então aí você pode florear um pouco mais, colocar um tecladozinho mais bonitinho, um fone de ouvido um pouquinho melhor. Por quê? Porque fone de ouvido é uma coisa que quebra bastante, para você agradar o cara. Ou se ele quer longevidade. Não, eu quero um computador que vai durar no mínimo 5 anos. Eu prefiro investir 1.500 a mais, comprar um computador melhor, ficar com ele 5 anos a mais. Ah, beleza, tranquilo. Tudo bem? Então, é para isso que você precisa olhar esses componentes. Olha, eu posso expandir o meu computador para até 96 GB de RAM. Ele está com 32, beleza? Então, talvez nos próximos anos eu vou aumentar um pouquinho. Eu coloquei um processador i5, mas ele vai até o i9. Legal. Mas se você pega uma placa-mãe que só tem 2 slots de memória e o limite de processador é i5 e você coloca tudo, você sabe que você comprou aquilo, está no limite, você não vai expandir mais. Essa é a regra. Então você precisa saber o seguinte, tá? O computador que eu montei, ele já está no limite dele ou não? Isso é analisar a manutenção do computador como um todo. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado até aqui, né? E a gente se vê aí nas próximas aulas. Valeu!